Mais uma entrevista na Estação Diária, mais um dos cabeças de listas às legislativas de 30 de outubro pelo Círculo Eleitoral de Viseu. O convidado de hoje é Sérgio Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Sérgio Lopes Figueiredo é natural de Sátão, tem 37 anos, engenheiro eletrotécnico no ramo da automação industrial, robótica e software, membro fundador e coordenador do Núcleo Territorial de Viseu da Iniciativa Liberal. Sérgio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Escreveu no Facebook: motivou-me a vontade de tornar Portugal um país melhor para viver, um país mais liberal. Deixei de ser um sem-teto político. Sérgio, pergunto, dia 30 de janeiro, acredita que haja muitos sem-teto político para votar na Iniciativa Liberal? Sim, haverá muitos sem-teto político e isso reflete-se ou está representado na abstenção. Eu acredito que a abstenção são pessoas que não se revêem propriamente numa das ofertas políticas que têm no momento de poder fazer a sua escolha. Falando do liberalismo, eu como muitos, sim, há muitos sem-tetos políticos liberais, porque, pese embora tivéssemos épocas de mais liberalismo no PSD ou mais liberalismo no CDS, que seriam ou foram os únicos partidos que, com algum teor liberal, nunca nenhum deles representou o liberalismo na sua totalidade. E, portanto, a Iniciativa Liberal aparece como o primeiro partido totalmente liberal em toda a linha, como nós costumamos dizer, e para um liberal de sete costados como eu, foi, sem dúvida, uma casa que encontrei. Saí da rua política, encontrei uma casa onde posso partilhar com mais liberais de sete costados. E podemos fazer este caminho que é colocar agora o liberalismo ao serviço de Portugal e dos portugueses. Sérgio Figueiredo, sem querer dar uma lição de história, muito menos de ideologia política, ainda assim perguntava-lhe, porque o conceito de liberalismo, não sendo de hoje, a Iniciativa Liberal é um partido recente, perguntava-lhe, ou pedia-lhe que de uma forma muito sucinta caracterizasse um liberal e o tipo de ideologia que defende. O liberal coloca o indivíduo como soberano. Portanto, numa sociedade a prevalência será a soberania do indivíduo. No liberalismo nós dizemos que a minoria mais pequena da terra é o indivíduo. Portanto, logo aqui também nós temos partidos. A democracia trouxe alguma defesa das minorias, portanto tirou de certa forma esta carga ditatorial das maiorias, mas o que nós fomos verificando e que é mais característico nos partidos de esquerda é que de certa forma substituíram estou-me a desviar da questão histórica, mas de certa forma foram substituindo esta defesa pela minoria por a criação de pequenas maiorias sectárias, dividiram a sociedade, agarram em temas e agendas e tentam colocar uns contra os outros, e a real minoria, que é o indivíduo que está lá no meio, não se sente representado ou não se sente devidamente defendido, porque ele obrigatoriamente tem que estar inserido num daqueles grupos. O que difere, o que o liberalismo traz, é a soberania do indivíduo, o respeito pela sua liberdade individual. Ninguém melhor que o indivíduo sabe os sonhos que quer conquistar. Ninguém melhor que o indivíduo sabe aplicar o seu esforço com vista a alcançar a sua plena e a sua felicidade, que é a dele, e sempre no respeito pela liberdade dos outros. Portanto, aqui o respeito pela sociedade, o saber viver em sociedade, é tão simples quanto saber onde é que está o limite, onde começa a entrar na liberdade de outro. Haverá naturalmente alguma proximidade política com outros partidos centro-direita em Portugal, por isso perguntava-lhe, na atualidade, o que é que diferencia, por exemplo, a Iniciativa Liberal de outro partido como o PSD, sabendo-se que tem também algumas medidas consideradas liberais no seu programa. Há muitos pontos onde há convergência, portanto há pontos que nos aproximam, mas também há pontos que nos afastam. Aproxima-nos uma visão menos socialista da sociedade, aproxima-nos uma certa preocupação com o crescimento económico. Somos dois partidos que sabemos que é impossível ter uma sociedade robusta, é impossível ter serviços públicos, é impossível ter uma solidariedade social se não houver geração de riqueza que consiga suportar. Resumindo, menos Estado. Menos Estado. O Rui fez questão de dizer que nós, quando formos nessa estrada, vai chegar a um ponto que eles ficam para trás e nós seguimos o nosso caminho, porque sim, a Iniciativa Liberal, o liberalismo, de certa forma preconiza um Estado ainda mais pequeno do que a social-democracia. E depois temos uma visão um pouco diferente na saúde e na educação também, no que toca à liberdade de escolha. O PSC defende uma maior preponderância do Estado no fornecimento de serviços públicos,
enquanto a iniciativa liberal ou o liberalismo defende que o serviço público não tem que ser obrigatoriamente fornecido pelo Estado, e nós devemos aproveitar as diferenças, a capacidade e a criatividade da sociedade e dos indivíduos e colocá-los ao serviço público. E o Estado deve aparecer como um agente que aproxima o utilizador daquele serviço, independentemente de quem presta. Sérgio Figueiredo, recordando então que a Iniciativa Liberal é um partido recente, vou lembrar-se apenas alguns números do partido nas legislativas de Viseu. 2019 o partido teve 0,54%. Perguntava-lhe o que é que mudou desde há 2 anos em Portugal e no Distrito para que a Iniciativa Liberal acredite, por exemplo, que possa ter este ano um resultado claramente diferente do que alcançou em 2019. Eu aqui separava o que mudou a nível nacional, obrigatoriamente, logicamente está implícito também local, mas também o que mudou a nível local. Se calhar começar pelo nível local, porque de certa forma também pode explicar esses 1147 votos. Em 2019 a Iniciativa Liberal éramos perfeitos desconhecidos. Eu recordo, mandamos na rua, eu integrei essa primeira candidatura em 2019 e recordo, mandamos na rua a explicar o que era o liberalismo. Nós éramos confundidos com tudo quanto era partidos pequenos. Portanto, acho que aí também é algo curioso. Aqueles partidos que só aparecem quando há eleições. Juntam 5 partidos que não têm representação parlamentar e vão para a rua, e as pessoas não chegam ao fim do dia, não sabem que partido é que defende o quê. Também não têm grandes oportunidades, e o que é para se poder explicar. E mudou de certa forma saber que existe uma iniciativa liberal, saber que ela existe em Viseu, saber aquilo que defendemos. Haverá quem se reveja e quem não se reveja, e nós tivemos um crescimento local que eu acho muito importante. Começamos com essa lista em 2019 com apenas simples 12 liberais no distrito. Não foi fácil consegui-la. Passado um ano, em 2020, constituímos o nosso núcleo da Iniciativa Liberal em Viseu. Um ano após constituir o núcleo, tínhamos 50 membros, e 2 ou 3 dias depois do primeiro aniversário do núcleo, que foram as eleições autárquicas, nós fomos a jogo com 200 candidatos. Portanto, esta evolução que mostra, para além de conquistarmos militância no distrito, nós conseguimos passar para fora da nossa esfera e conseguimos também a sociedade civil, captar a sociedade civil, que também é muito importante. Portanto, são pessoas que se revêem e é o resultado do trabalho que nós consideramos que foi positivo. A votação no distrito em 2019 foram 1000 e qualquer coisa votos, nas autárquicas foram, se não me engano, 4000 votos. E, portanto, nós quadriplicamos apenas no Conselho aquilo que tivemos no distrito em 2019. A nível nacional, nunca soube falar de liberalismo tanto como agora. Nunca vimos tantos comentadores em programas de informação a falar de liberalismo. Nós vemos os partidos de esquerda a falarem de democracia liberal. Nós estamos habituados ao termo democracia, acrescentar o liberal. Acho que é muito importante, e de facto nós, de certa forma, devíamos colocar o liberalismo na agenda. Há um partido que defendeu o liberalismo. A nossa essência é defender o liberalismo. Isso ajudou também a suscitar a colocar o termo na agenda. É defender ou contrapô-lo, de certa forma. Eu vou utilizar a sua expressão do CETED político e acrescentar uma outra: órfãos políticos, sabendo que há nas vossas listas ex-militantes de partidos como o PSD ou o CDS. Acredita que a Iniciativa Liberal se possa, dia 30, cativar eventuais descontentes desses 2 outros partidos? Acredito que sim. Penso que será senso comum, que será mais fácil a Iniciativa Liberal cativar votos a órfãos políticos dos partidos de direita do que propriamente a órfãos políticos dos partidos de esquerda. Com exceção dos jovens, porque nós estamos a entrar num espaço que era quase exclusivo do Bloco de Esquerda, e estamos a conseguir ir buscar também alguns jovens, não só os que estão a aparecer de novo na política, que nos escolhem como o primeiro partido que representam ou que integram, mas também alguns jovens que estavam no Bloco de Esquerda e que veem na Iniciativa Liberal um partido que defende as liberdades e que vai de encontro àquilo que eles procuravam, de certa forma, no Bloco de Esquerda, mais na parte social. Os órfãos políticos existem, órfãos políticos que possam rever-se na Iniciativa Liberal. Acredito que haja mais no CDS do que no PSD.
Há também a característica do CDS ser um partido que não passa propriamente por uma boa fase e tem havido algumas saídas, há pessoas que acabam por sair e quem tem vontade de continuar a ter ação política e acha que pode ser útil, logicamente encontrará na Iniciativa Liberal um partido que de certa forma estará próximo daquilo que defendem. Eu acredito que sim, tanto em votos como em militância iremos cativar pessoas desses dois partidos. Nós não somos um partido fechado. Antes da Iniciativa Liberal já havia pessoas com ação política. Aí nós estamos abertos a todos os que queiram vir para esta missão da defesa do liberalismo. A tendência no distrito, como sabe, tem sido nos últimos anos uma bipolarização, uma repartição de candidatos entre PS e PSD. Por exemplo, em 2019 eram 8, elegeram 4. Acredita que é possível a Iniciativa Liberal se quebrar esta tendência e eleger-se um deputado, ou essa é ainda uma questão marginal nestas eleições e a Iniciativa Liberal estará mais interessada nesta altura em divulgar as ideias que defende? Eu penso que é possível. O panorama político mudou muito e posso dizer que podemos agradecer à geringonça, ou se calhar graças à geringonça mudou-se um pouco a forma como o próprio eleitorado e o país como um todo interpreta ou interpretava as dinâmicas políticas. Nós deixamos de ter o pensamento de vamos eleger um primeiro-ministro, vamos eleger um governo e para ter um pensamento contrário, que é nós vamos eleger uma tendência política, nós vamos eleger uma força política parlamentar que esteja mais próximo da direita, da esquerda, dos conservadores ou dos liberais. E acho que essa transformação abre mais oportunidades à eleição de deputados de partidos mais pequenos. Sei também que seremos, nós partidos mais pequenos, podemos vir a ser sacrificados pela questão de voto útil. Fomos muito sacrificados, considero, nas autárquicas, foi muito polarizado. Aqui nas legislativas não será tanto. Sim, há sempre uma possibilidade. Em 2019 ninguém acreditava que o João Coutinho Figueiredo ou algum liberal da Iniciativa Liberal pudesse ser eleito e foi. E nós trabalhamos assentes nessa nossa conquista e nessa transformação política. Não elegendo, é sem dúvida importante fazer este caminho de enraizamento das nossas políticas, das nossas ideias, do respeito democrático, que é algo que nós também queremos trazer agarrado àquilo que defendemos. Nós não vimos debitar uma qualquer doutrina política à sociedade, nós vimos apresentar aquilo que defendemos com a noção que haverá, no nosso país não haverá uma maioria de liberais. Nós temos que ter consciência disto. Nós falamos para os liberais e falamos para os que existem, sejam muitos, sejam poucos. E este é um trabalho de conquista, de mostrar as vantagens do liberalismo, porque é que estamos cá, o que é que defendemos, e é uma maratona, como costumamos dizer. Enquanto a Iniciativa Liberal, os apoios na Iniciativa Liberal estiverem assentes nesta coerência e nesta robustez de pessoas que realmente se revêem naquilo que defendemos, o nosso caminho é longo, mas com um futuro certo. Sérgio, no eventual cenário de governo do PSD que possa ser apoiado pela Iniciativa Liberal, não teme um esvaziamento do partido para eleições futuras, ou terá a Iniciativa Liberal que marcar posições que mantenham as diferenças que tem para o PSD? Sim, a Iniciativa Liberal nunca se mostrou disponível para coligações pré-eleitorais, que eu acho que é onde há o grande risco de mais tarde se poder absorver aquela força política. Passou uma eleição em falso em que aquela força política não conseguiu medir o que vale, não conseguiu mobilizar as suas pessoas, e os partidos mais pequenos acabam por ter mais a perder do que os grandes com esse tipo de solução, porque uma coligação PS-CDS, o que fica é o PSD. O CDS acaba por ser absorvido. Eu acredito que tenha sido até um dos motivos para chegarem a esta situação mais complicada que está. Não quero estar a falar dos demais, mas que acaba por fazer também um espelho para aquilo que não queremos. E nós não queremos isso. Nós queremos apresentar-nos como Partido Liberal, vamos à luta com as nossas ideias, e quando houver a possibilidade de sermos solução, para sermos uma solução positiva para contribuir para a governação, nós não vamos abdicar dos nossos princípios. Vamos negociar os pontos que forem possíveis negociar, sem nunca comprometer a palavra que foi dada aos eleitores. E, portanto, aí
qualquer solução ou coligação pós-eleitoral que possa haver entre PSD e Iniciativa Liberal, os eleitores não sabem muito bem onde é que acaba o PSD e onde é que acaba a Iniciativa Liberal naquela solução. Vamos agora falar do vosso programa eleitoral, o programa que apresentaram, que tem 600 páginas, tem, no entanto, uma versão mais resumida que assenta em 5 eixos, passo a citar: pôr Portugal a crescer, devolver o poder às pessoas, combater a corrupção, aproximar o poder das pessoas, emagrecer o Estado. Defende, por exemplo, melhores salários e menos impostos. Qual é a receita da Iniciativa Liberal para concretizar esses objetivos nos próximos 4 anos? Bem, primeiro começar como é que é possível ter maiores salários líquidos com menos impostos. Nós temos uma das maiores cargas fiscais, maior esforço fiscal sobre os salários da Europa. Portanto, se nós estamos no limite superior deste ranking, é porque temos margem para progredir no sentido inverso. E, portanto, nós acreditamos que uma das formas de aumentar o salário líquido é precisamente reduzindo a carga fiscal, os impostos que estão associados aos salários. Isso aí logicamente, terá reflexo no crescimento económico através do aumento do poder de compra das pessoas. Mas nós não defendemos só uma redução de salários sobre trabalho, sobre trabalho, uma redução de impostos sobre salários. Nós também defendemos uma redução de impostos às empresas. Portanto, nós acreditamos que para ter mais emprego, por sua vez trará mais salários, é preciso haver investimento. E só é vantajoso ou é interessante haver investimento empresarial se o país for competitivo a nível fiscal. Portanto, nós temos também uma das maiores cargas de impostos sobre as empresas. Portanto, se estamos no patamar superior, significa que temos margem para fazer o caminho inverso, e não nos faltam exemplos a nível europeu de países com impostos mais baixos sobre salários, com impostos mais baixos sobre as empresas, e que, por sua vez, o país produz mais. Acreditam que o aumento da produção compense a perda da receita fiscal? Vai compensar a perda da receita com a diminuição. A vossa receita é essa? É uma das vias para compensar a perda da receita. Aliás, a forma de compensar a perda da receita é essa, mas para haver o equilíbrio, para mantermos um equilíbrio orçamental, nós também temos que atacar a despesa pública. E é outra das vertentes. O país tem que ser mais pequeno, nós temos que ter um Estado mais magro, menos cumprimos, fazendo aqui um pouco uma brincadeira às redes sociais, mas nós temos cerca de 50% do produto da despesa pública. E é através reduzindo o Estado, descentralizando o Estado, retirando o poder do Estado assente no poder central e aproximando das pessoas, das autarquias, acompanhado não só da delegação de competências, mas também da delegação orçamental. Estamos mais perto de escrutinar os investimentos, fiscalizar a correta aplicação dos mesmos, estamos mais perto dos cidadãos poderem responsabilizar quem tomou a decisão da aplicação desse dinheiro, e acredito que com essa redução de despesa, com essa transparência, com a descentralização do poder, conseguimos ter esse equilíbrio que nos permite reduzir os impostos. Enquanto o PSD aposta numa redução do IRC, a Iniciativa Liberal se aponta mais para uma redução do IRS, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas. Mais dinheiro, mais consumo, mais receita fiscal, é essa a vossa receita? Sim, acreditamos que haverá um aumento do consumo, e também acaba por compensar a perda fiscal de receita através de impostos. Mas não só o PSD defende a redução do IRC. Aliás, o Rui Rio disse que nós defendíamos de uma forma mais drástica a redução do IRC do que o PSD. Sim, se aproxima-vos, mas no IRS vocês são mais específicos. Somos mais específicos, somos mais incisivos, porque acabamos por defender. O PSD mantém um princípio de progressividade através de vários escalões, e nós defendemos uma taxa única, um objetivo futuro de uma taxa única de 15% no IRS, e que teria agora um período de transição com dupla taxa, precisamente para não haver este gap, esta mudança brusca na receita através desse tipo de imposto. Sobre outro ponto do vosso programa eleitoral, devolver o poder às pessoas, tem vários itens, vou-me cingir apenas a 2. Na educação defendem que o Estado deve financiar o aluno e depois as famílias escolhem onde os matriculam. Da saúde, o acesso das pessoas ao privado, e queria que desse alguns detalhes sobre estas duas medidas.
Elas acabam por ter um princípio equivalente. Estamos a falar na liberdade de escolha. No ensino, começando pela questão pelo ensino, nós temos muitos bons exemplos de escolas privadas que nos mostram que é possível ter melhor qualidade com menos despesa por aluno. São estudos que são públicos. Aliás, o próprio Ministro da Educação disse que o custo por aluno no público é superior a mais de metade dos colégios privados do país. Sabendo nós que o ensino privado é mais seletivo, enquanto o público integra os bons e os maus alunos. O ensino privado é seletivo porque o que é seletivo é a carteira. Portanto, se o Estado não proporciona a possibilidade de um aluno, um bom ou mau aluno, que vem de um estrato social mais pobre, de uma família com mais dificuldades, se não lhe dá essa possibilidade de aceder àquele colégio privado, que poderá ter ou não melhores condições ou poderá oferecer melhor qualidade de ensino do que a escola pública que esse aluno está a frequentar, sim, é o que temos atualmente. Não é a escola privada que está a escolher os alunos, o Estado é que está a escolher um ensino para quem tem possibilidade de pagar, um ensino para ricos e um ensino para pobres. E podem dizer, não, mas é que porque estou a fazer a assunção que o privado é o melhor e é só para ricos, que é, e o público é o pior. É que no privado é impossível haver maus colégios. No público é o que existe e há boas escolas e também é possível haver más escolas. Porque continua a ter clientes, olhando para o aluno como o cliente, como o que sustenta a atividade daquela escola. No privado isso é impossível. Ou seja, o aluno deve escolher onde estudar pelo seu mérito e não propriamente pela capacidade da conta bancária dos pais. Exatamente. E abrindo a concorrência entre escolas e no setor da educação, nós ganhamos não só nos alunos e na aprendizagem, porque as escolas vão competir entre si para ter mais alunos. Só é possível ter mais alunos se conseguirem fornecer essa qualidade. Eu recordo muita vez, e vocês também se recordarão, há uns anos a escola profissional de Tordeita tinha filas, dias antes das matrículas, à porta da escola, de pessoas que vinham de todo o país para aquela escola. A escola tinha qualidade a oferecer, e quando a escola tem qualidade a oferecer, acaba por despertar interesse e é uma oferta. Naquele caso, um ensino profissionalizante, e penso que até pertence a uma fundação, portanto estará mais inserido no setor social do que propriamente como colégio privado. Mas nós também acabamos por trazer vantagens nas carreiras docentes. Nós também defendemos, para além da liberdade de escolha na educação, defendemos a descentralização do ensino. Nós queremos que seja a escola a ter autonomia para contratar, para decidir o currículo, para ajustar a escola e o currículo, a agenda curricular à realidade local e ao local onde está inserida, e tudo isto sempre com o objetivo de ser competitiva, de fazer mais do que outra escola, e é através desta competição que elas vão conseguir incrementar a qualidade. Argumentam os partidos de esquerda que este modelo ou esse modelo poderá vir a aumentar o clientelismo. Eu acredito que o diretor de uma escola, seja pública ou seja privada, que vai ser responsabilizado, porque só com esta liberdade de escolha, ou esta liberalização. Eu não quero utilizar o termo liberalização, porque penso que andou aqui muitos anos mal entendido. Nós não queremos liberalizar o ensino, nem queremos liberalizar os hospitais, não queremos vender o que existe para privados. Mas só com esta liberalização do ensino é que nós conseguimos ter diretores de escolas que possam ser responsabilizados, que possam ter que dar contas a alguém. Portanto, não acredito que queiram colocar um mau professor por questões de amizade ou de relação pessoal. O que vão querer defender é que aquela escola tenha melhores resultados do que outra. Nós no setor empresarial, não se consta que as empresas andem a sacrificar a sua qualidade e o seu futuro para contratar pessoas incompetentes só por relações pessoais. Não consigo ver como aquele pudesse ser diferente. Vamos então à saúde, onde defendem parcerias público-privadas. Pergunto em que moldes, isto conhecendo, por exemplo, as autoestradas, o caso das autoestradas, em que as parcerias foram desastrosas. Eu perguntava se a iniciativa liberal se prevê algum mecanismo travão que evite a repetição desse cenário.
Sim, as PPPs das autoestradas foram fenómenos um pouco diferentes do que aconteceu na saúde e de facto, algumas que deviam ser até alvo do maior escrutínio e maior responsabilização. No entanto, na saúde nós temos alguns exemplos de PPPs. Eu não as conheço todas, não conheço o resultado de todas. Confesso que o que mais retive até foram os relatórios e estudos que vieram das mais positivas, mas temos o exemplo da PPP de Braga, que poupava milhões de euros por ano ao Estado, fornecendo um melhor serviço. Tivemos o mesmo no Hospital Vila Franca de Xira, tivemos o mesmo no Hospital de Loures, e foram exemplos que a esquerda, por mera teimosia ideológica, quiseram acabar com essas PPPs, mesmo olhando para os dados, mesmo vendo que é mais barato, que tem mais qualidade. E acho que, portanto, seriam modelos de PPP que funcionariam neste conceito de saúde que nós propomos. Ou seja, um permanente escrutínio do Estado sobre o seu funcionamento. Exatamente, até porque a infraestrutura é do Estado. Uma PPP é um acordo, tem que ser cumprido entre o Estado e a empresa privada. É nesse documento, nesse contrato, tem que estar vertido e plasmado as condições que visem proteger uma gestão danosa ou lesiva para o Estado e para os contribuintes. Sérgio Figueiredo, numa altura que estamos em plena pandemia e com dúvidas sobre o futuro, mas na perspectiva de uma maior pressão sobre os serviços públicos de saúde, defendem o privado como complemento que permitisse aliviar o SNS? Sem dúvida. Nós dizemos que nós temos de facto um acesso universal, mas não há saúde, há as filas de espera. E é isto que fica, não só da pandemia, mas era o que tínhamos já antes da pandemia. Nós somos um país com acesso universal a filas de espera. Porque não aproveitamos a oferta que há no privado. Não temos mais oferta de privado porque o privado não consegue competir com o público. Portanto, é difícil um hospital privado ter a dimensão ou escala para poder operar em algumas regiões onde existe, por exemplo, um hospital público. E o que é que impediria, por exemplo, que os utentes quisessem todos ser tratados no privado e não no público? Sem dúvida, nós durante a pandemia dou o exemplo de um hospital em Miranda de Corvo, salvo erro, que é um hospital, uma IPSS, portanto é uma fundação, um hospital novo, construído por estrear, que estava à espera de burocracias ou algo para ser licenciado e que foi oferecido ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde em plena pandemia para poder dar apoio à saúde pública e o Estado acabou por decidir não aceitar aquela ajuda. Portanto, isto é o exemplo. Existe capacidade instalada no privado que não está a ser aproveitada. Deixar funcionar em roda livre. Deixar funcionar em roda livre. Aí seria a responsabilidade do Estado ou quem gerisse o hospital público ser vigilante e ser sentinela, olhar para o mercado. Nós estamos a perder o tempo, isto está a prejudicar porque nós estamos a aumentar filas de espera daquele lado e compete ao Estado incrementar a qualidade e conseguir competir com os outros hospitais. Nós temos hoje 2 hospitais privados na cidade, não se consta que um deles apareça ou que um deles esteja sobrecarregado em relação ao outro. Competem entre si, estão inseridos, haverá valências num com melhor qualidade do que no outro, será natural e isso aí só acho que só defende a nossa proposta, que é as pessoas terem de facto essa liberdade de poder escolher onde o médico para determinado problema, o hospital para ser tratados em qualquer situação. Outro ponto que defendem no vosso programa é a criação de chamados círculos uninominais. Tem que ter uma revisão constitucional, ou seja, pelo menos 2/3 do Parlamento a favor. Acreditam que os outros partidos comungam desta vossa opinião? Não consigo responder a essa questão. Acredito que haja interesse. Tem uma carga ideológica forte, não é? Nunca foi experimentado em Portugal. Sim, desde que temos democracia. Eu acho que o que temos favorece os partidos maiores. E, portanto, eu não estou à espera que o PS e o PSD venham defender qualquer alteração ao sistema eleitoral, porque seriam os principais prejudicados. Por sua vez, a proposta que nós temos, e haverá outros partidos com interesse em alterar o sistema eleitoral e que terão propostas equivalentes ou com diferenças, entre esses partidos haverá interesse em haver consensos e tentar melhorar, incrementar a representatividade, uma representatividade que não temos no sistema atual.
concordo que teremos muita dificuldade e teremos obstáculos nos dois partidos maiores e que não será fácil conseguir atingir os 2/3. Compete a quem defende a medida, compete-nos a nós, que estamos até inseridos num território que é muito penalizado pelo atual sistema eleitoral, fazer ver às pessoas que, no limite, passem a mensagem, quando forem votar, que há partidos que não querem que isto seja diferente. Nós temos que começar por algum lado. Portanto, estão a colocar o tema na agenda, essencialmente nesta Estamos a colocar o tema na agenda. E vamos concretizá-lo. O que é que, e que já vem desde 2019. E o que é que esses círculos uninominais representariam para o cidadão do distrito de Viseu quando fosse votar com esse sistema já implementado? Bem, nós defendemos círculos uninominais, 90 círculos uninominais, se não estou em erro, portanto, acabariam os círculos distritais e dividíamos o território por aglomerados de 50 a 70 mil habitantes, seria um círculo uninominal, e salvaguardávamos aqui a dimensão territorial, não tenho presente, mas territórios com menos de 50 mil habitantes, mas que tenham uma área geográfica maior, conseguiam ser também constituídos como círculo uninominal, por questões de coesão territorial. Comparação um bocadinho obtusa, mas deixe-me fazê-la para ser uma ideia mais aproximada, ter, por exemplo, uma situação de representatividade como existe com os senadores nos Estados Unidos. Sim, em parte sim. Seriam 90 círculos uninominais, cada círculo elegia um deputado, mas esses 90 deputados, nós não prevemos nem defendemos uma redução dos 230 deputados, esses 90 deputados preencheriam o Parlamento de imediato e depois há um círculo nacional de compensação que vai eleger os restantes 130 deputados, não são 130, são 120, mais ou menos. São 80 a 150. Sim. E que seria esse círculo de compensação nacional, para nós é a chave para conseguir acabar com o famoso voto desperdiçado. Outra das medidas que defendem é a descentralização. A palavra não é muito diferente de outra que entrou no léxico dos portugueses, regionalização. Quais as diferenças, se é que as há? A regionalização tem nós entendemos que a regionalização, no fundo, é multiplicar poder, é criar estruturas intermédias de poder para além das que já existem. Nós não precisamos de uma regionalização. Nós por exemplo, reforçar o poder das CIMs, das comunidades intermunicipais? Por exemplo, nós já temos as estruturas, nós não precisamos de um poder intermédio e continua a ser intangível às pessoas. Portanto, nós continuamos a não conseguir cumprir este aproximar do poder aos cidadãos. Essa aproximação existe a nível das freguesias, a nível dos municípios, a nível das CIMs, por uma questão de dimensão regional, e então nós defendemos uma descentralização de poder, não propriamente uma regionalização, dividir o Estado em regiões com mais poder intermédio, mas descentralizar o poder, descentralizar competências, mas acima de tudo, que é algo que o Partido Socialista até fez um mandato com muito soundbite em relação à descentralização, mas o que descentralizou não foi nada. Ou no máximo foi competências sem virem acompanhadas do devido orçamento. Posso dar um dado. Apenas 1/8 da despesa pública é feito ao nível do poder local. Isto representa o Estado centralista que temos e uma das formas de equilibrar e de criar coesão territorial, diminuir as assimetrias regionais que temos, é fazer com que este número aumente. Portanto, o poder local tem que representar uma fatia muito maior da despesa pública, porque é quem está perto das dificuldades, dos problemas, quem os conhece e quem consegue ter uma estratégia de crescimento e de progresso para a região mais aproximada da realidade. As verbas passarem de uma forma mais direta para quem as vai usar e executar projetos, sem ter que passar, por exemplo, pelas CCDRs? As CCDRs são braços armados de dois partidos políticos, foi assim que foi constituído, ou que foi instituído ainda há pouco tempo. Portanto, não tem qualquer tipo de participação popular na eleição das pessoas que estão à frente, ao contrário da CIMs, que representam autarcas democraticamente eleitos. A Iniciativa Liberal defende um plano ferroviário que ligue todas as capitais do distrito, a Lisboa e ao Porto. Pergunto, investir, no caso Viseu, na linha da Beira Alta, se criar um eventual ramal até à cidade,
Ou uma nova ferrovia, como por exemplo o PSD defende, uma ligação entre Aveiro, Viseu e Vila Formoso? Nós, no nosso Plano Rodoviário Nacional, temos essa ligação. Defendemos essa ligação Aveiro, Viseu, Vila Formoso, como Já esteve projetada e... já está projetada. Há uma diferença considerável entre a forma como nós colocamos essa proposta ou a forma como ela tem sido colocada. A forma como ela tem sido colocada resulta que arrasta-se há anos e nunca mais é feita. A forma como nós a colocamos temos de ter consciência ou noção qual é o custo-benefício do investimento. Acreditamos que ele é positivo e por isso defendemos que se faça, que se construa a linha. Mas isto não é chegar ali e despejar carris no terreno. É preciso envolver o setor empresarial, é preciso perguntar às empresas qual é a melhor solução, que contributo é que podem dar, qual é o contributo que farão no futuro para rentabilizar a linha, porque acreditamos que o setor empresarial e a indústria ajuda a que, por sua vez, as pessoas consigam ter bilhetes mais baratos e que a linha seja sustentável, porque nós não queremos uma TAP em cima de carris. Nós queremos que a linha consiga ser sustentável, ajustada às necessidades da região. E quando olhamos para Vila Formosa e para Espanha, assim, também potencializar e aproveitar assim os espanhóis tenham interesse também nesta ligação, porque nós temos um porto de mar bem perto de Madrid, não estará muito distante, não estará muito diferente em distância que está o de Valência, o principal porto que serve a maior cidade da Península Ibérica. Portanto, assim os espanhóis também queiram considerar este investimento positivo. Ou se faz com dinheiros do Portugal 3030 ou do Plano Nacional de Investimento até 2030, ou dificilmente será feita? Até o 2030, o PNI 30, penso que é o Plano Nacional de Investimentos 2030, o desenho está lá, mas se repararem está entrechado. Portanto, eu acredito que se o PS ganhar as eleições e mesmo o PSD, aquilo não deixará de estar entrechado. Aquele trachado prevê o início de estudos ou de projetos em 2026. Portanto, acho que ninguém acredita, até tendo o exemplo do que está a passar na IP3, se começam os estudos em 2026, até a obra começar, será 2030, 2040, assim. Já que falou do IP3, qual é a vossa opinião sobre a situação da estrada, manter a transformação que nesta altura está a ser feita, uma duplicação sem portagens, ou construir uma autoestrada, mesmo que com portagens, paga por investimento privado? Eu aqui nem sei se haveria necessidade de iniciativa privada. Repare, uma nova autoestrada, no estudo, no projeto, nos estudos para a IP3, apresentaram 3 alternativas. Uma delas é que está a ser feita, que é uma requalificação do IP3, com duplicação em 80%, 3 vias em 15%, algo assim, e depois um mais um em 5%. É aquilo que eu chamo uma manta de retalhos. Esta obra custa 130 milhões de euros ao Estado. Uma nova autoestrada, totalmente em perfil 100% autoestrada, teria uma despesa de cerca de 300 milhões de euros para as contas públicas. É o dobro desta obra. Estamos a falar de 300 milhões de euros. Não me parece que seja necessário envolver os privados numa obra de 300 milhões de euros, quando nós temos um Estado que gasta 3 mil milhões de uma TAP, que não estou propriamente nem contra nem a favor da obra, mas gasta 500 milhões de euros numa linha circular do metro. Muita gente tem-se mostrado oposta a essa obra. Portanto, o que nós temos que reclamar, e aqui vou puxar também dos nossos interesses no interior, nós temos também ter esta capacidade de reclamar, não aceitar o pouquinho. Portanto, e que o PS, a solução que o PS encontrou para ligar 2 capitais distritas, 2 maiores cidades do centro de Portugal, é um pouquinho, uma manta de retalhos. Portanto, enquanto no litoral e nas outras cidades não há qualquer tipo de problema em construir uma autoestrada a ligar 2 capitais distritos, quando estamos a falar no interior do país, manda-se para ali com uma manta de retalhos. Parte daquela obra teria obrigatoriamente que ser feita, porque a autoestrada, aliás, o IP3 estava aos pedaços, estava a cair, e então isto aproveita-se toda esta dinâmica, vende-se isto como uma grande obra a ligar as 2 cidades, mas nós continuamos a estar 20 ou 30 anos atrás de outras ligações que existem no país. Sérgio Figueiredo, estamos a chegar ao final desta nossa conversa. Ainda assim queria abordar um outro ponto do vosso programa eleitoral. Defendem que a admissão de alunos ao ensino superior seja atribuída às instituições, ficariam com liberdade de determinar métodos de admissão. Queria alguns pormenores sobre estes métodos, perguntar, por exemplo, o que aconteceria a um bom aluno que tivesse um mau dia quando fizesse um eventual exame de admissão à faculdade. Bem,
esse critério não seria apresentado ao aluno no momento em que vai fazer o exame. Logicamente, há uma oferta de ensino superior, o aluno tem acesso a essa oferta, tal como atualmente nós temos acesso às médias, aos exames específicos para cada cadeira e para cada escola. Continuaria a haver essa informação disponibilizada atempadamente aos alunos do ensino secundário, por sua vez escolheriam a escola, a instituição de ensino superior e o curso com base naquilo na formação que tivessem do ensino secundário, nas valências e na capacidade de conhecimento que adquiriram, que fosse possível esse era o curso. Logicamente ninguém está à espera que um curso de engenharia vá pedir ao aluno um exame de biologia. Não parece. Poderá haver adaptações em relação à matemática, ou se calhar poderá pedir cadeiras que sejam mais técnicas. Até que na proposta a seguir o que se prevê é que essa janela de admissão de novos estudantes é para a vida. Nós não estamos apenas a cingir este critério, esta admissão na fase da conclusão do ensino secundário para o acesso ao ensino superior, mas que acaba por ser vantajoso. Se quiser ser um curso de ensino superior, terá dificuldade em fazer um exame nacional de matemática. Em muitos cursos onde, se calhar, não será o critério principal para conseguir levar para a frente e concluir com sucesso aquela formação. Portanto, é um pouco para haver esta flexibilização que nós acreditamos que esta medida é melhor e vai funcionar. Sérgio Figueiredo, muito obrigado. Obrigado.